Oi, gente! Tá começando mais um Unend Talks. A pessoa aqui que vos fala, Nath Curvelo, e ao meu lado... Nanda Abdala. E a gente fala de esporte, somos fãs de esporte. A Unend tá aqui com a gente, que é uma plataforma de materiais esportivos second hand. E a gente atua nas mais diversas modalidades. E hoje é dia de acelerar, literalmente, porque o nosso convidado... Alan Kodair aqui comigo, piloto da Stock Car. São mais de 30 anos dedicados ao automobilismo? Nossa, você me fez pensar agora, hein? Mas é por aí. Tá vendo? 30 anos dedicado ao automobilismo. Obrigado pelo convite, bacana estar com vocês. Vamos falar de esporte. E aí é loucura, que eu vou ter que ler, tá bom? Ó, os seus números. Já disputou 342 corridas na Stock Car, com 11 poles, 10 vitórias, 40 pódios. São mais de 629 provas disputadas ao redor do mundo. Olha isso! E ele é o quarto piloto brasileiro com o maior número de provas. Obrigada por estar aqui com a gente. Este currículo de dar inveja é uma honra. E vamos lá, vamos começar pelo começo. Por onde tudo começou, Exato, né? pelo seu começo. Como é que foi isso? Como é que esse esporte entrou na sua vida? Antes do automobilismo, eu já era viciado por esportes, né? Minha mãe sempre falava, meu pai, você vai fazer esporte. Eu, com 1,65 m, já até joguei basquete. Realmente? Era tudo. Então, esporte. Meu pai, um ex-piloto semiprofissional, era Stock Car paulista. Sempre gostou de velocidade, me dava os carrinhos, me dava as coisas, mas eu não competia. Até que numa viagem que eu fui para Londres, pai e filho, eu fazia uma viagem por ano com meu pai e outra viagem com a minha mãe. E daí tinha um kart indoor lá, que não existia no Brasil, que depois virou febre. Poxa, o primeiro dia eu fui pra lá, não saí até o último dia. Quantos anos você tinha? Eu tinha 13 anos. Ah, novinho. É. Mas os pilotos de kart começam mais cedo. Mas começa mais cedo, é verdade. Daí, coincidentemente, quando eu voltei pro Brasil dessa viagem, abri o primeiro kart indoor depois de uma semana. E daí eu me instalei no kart indoor. Sorte, Deus, caminhos. Universo. Daí eu fui, comecei em kart indoor. Queria fazer o recorde, né? Tinha aquele, lembra que tinha aquele... A tela pros recordes. Então, eu falei, pai, eu quero me testar no profissional. Eu quero ver como é. No indoor eu sou bom e ali, no meio da selva. Daí comecei sempre com prioridade sendo os estudos. O acordo com a minha mãe você vai fazer, você vai seguir seu sonho. É um esporte que ensina muito, né? Que a gente tá sob pressão o tempo todo. Mas a prioridade é estudo. Então, você indo bem na escola... Sempre focado, nota boa, vai treinar. Você não repetir, não pegar a classificação. Então, ficou uma coisa. Eu ganhei um Campeonato Paulista, ganhei outro, fui vice-campeão brasileiro. E daí, no final do kart, eu parei. Porque daí, pulo pro carro era mais caro, eu tava fazendo faculdade. Fiquei um ano parado, que eu acho que foi um ano muito importante na minha vida. Que eu senti o que era perder aquilo que eu era mais apaixonado. Porque o caminho natural é esse, assim. Você, do kart, como é que funciona? Vai pro carro, tem várias categorias já de base. E daí você vai crescendo até chegar na Fórmula 1, que é o sonho de todo mundo. Ou em categorias como a Stock Car, categorias top. Eu queria a Fórmula 1. Mas eu parei, fiquei um ano parado, trabalhando na empresa do meu pai, que era têxtil. E eu falei, cara, não posso desistir da minha carreira. Um ano, eu vou fazer faculdade, vou trabalhar e vou tentar voltar a correr. Foi quando eu coloquei a pastinha debaixo do braço, ia batendo de porta em porta, pedindo patrocínio, e voltei em 2002. E daí não parei mais. É uma longa história desde 2002, mas daí fui pra Europa em 2004. Depois eu ganhei o campeonato. Como é que foi? Então, peraí. Aí você conseguiu um patrocínio, foi isso? Consegui o patrocínio, um cara que é amigo nosso até hoje, espetacular, o Marcinho. E ele falou, vou te ajudar, mas eu tenho um barco aqui. Ele vendia barco, eu tenho um barco usado, pequenininho. Pô, não tenho dinheiro. Eu falei, pai... Eu tenho um barco, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um barco. Eu falei, pai, o que a gente vai fazer? Com barco? Daí eu virei e falei, pai, mas você não tem uns amigos que vendem carro? Que era Biscayne? Dá um barco pra eles, que eles vendem e pega carro. Daí meu pai falou, e o carro? A gente faz o quê? Eu falei, carro você consegue vender. E assim começou a história com a Spirit Ferretti. E a gente colocou o patrocínio também da Biscayne Import. Demos o barco pro cara, o cara deu 3 carros usados pra gente, meu pai foi vendendo. Fez o negócio, um bololô ali e assim foi. Começou, daí eu fui campeão no Brasil. Então, mas aí você foi pra qual categoria? Como é que Fórmula Renault. Coincidentemente, estava chegando a Fórmula Renault no Brasil. E antes disso, que reacendeu a chama que eu tava tentando, foi um piloto de kart, essa história é muito boa, um piloto de kart que queria preparar o pai dele, era o Moraes, né, da família Moraes, queria entrar na Fórmula Renault.
Falou, cara, mas como que a gente vai fazer? Vamos chamar um piloto que meu filho não pode guiar ainda. A gente paga o carro e tal, ele paga o running, né? Ele paga o orçamento, mas vê se ele tá pronto ainda, porque ele tá um ano parado de kart. Me chamou, deu tudo certo, choveu, secou, eu fiz a pole. O cara falou, então vai atrás de metade do dinheiro agora que você vai correr. E daí que eu saí atrás. Falei, pô, preciso voltar. Agora é a hora. Só que ele desistiu nos 48 do segundo tempo. Mas ele já me engajou, né? O filho dele depois falou, pô, você ficou... Meu pai, né? Você ficou bravo. Eu falei, não. O grande responsável por eu ter voltado a correr... Ele acendeu a chama, Ele acendeu né? a chama. Se não fosse ele, não ia começar a correr atrás. Quando ele desistiu, eu já estava lá envolvido. E você já viu que era possível. Pô, tô bem, é possível. Quero voltar. Exatamente. Como a gente enxerga, né? A situação. Podia ter ficado puto com o cara. Eu fiquei um pouco triste, mas depois de um tempo, falei, cara, ele foi... Foi bom. Ele foi essencial. Eu não teria voltado a correr se não fosse ele. E aí você foi pra... Fórmula Renault, que é um carro monoposto, né? Tipo Fórmula 1. Tá. E fui muito bem no primeiro ano, quase fui campeão. No segundo fui campeão. Daí eu fui pra Europa. Daí, quando eu fui pra Europa em 2004, morar sozinho, não tinha rede social, tava surgindo... 2004. Surgindo o Orkut. Foi um ano de muito sofrimento. Eu tive contusão, não conseguia desempenhar, sofri. Foi um outro ano muito importante na minha carreira, porque foi um ano que eu sofri demais. E vendo que a Fórmula 1 era um sonho muito distante para quem não tem muito suporte financeiro. Mas aí você já tinha virado essa chave de ser profissional, piloto profissional de automobilismo. Mas tinha muita batalha pela frente, porque eu não tinha condições familiares para chegar na Fórmula 1, de dinheiro. De recursos financeiros, mesmo, porque é um esporte caro. Muito caro. Eu tinha um patrocínio e tal, mas para você entrar na Fórmula 1, 20 milhões de dólares. E lá eu percebi, lá eu desisti do sonho da Fórmula 1, numa das noites em claros que eu tava lá. Falei, popa, mas eu tenho que voltar pro Brasil. A Stock Car tá crescendo, nunca tinha imaginado Stock Car. Se eu quero ser piloto profissional, eu voltei um mês que eu tive menos corrida lá e comecei a me juntar com empresas de marketing esportivo para conseguir trilhar esse caminho. E daí foi acontecendo. Vários anos desempregado no final do ano, passava o Natal sem saber se ia correr. Meu Deus. Batendo de porta em porta, de empresa em empresa. Assinava contrato sem dinheiro na pessoa física. E aí tô há 21 anos em Stock Car. Porque foi o que você falou também, assim, às vezes a gente tem que perceber os caminhos que a vida vai nos dando para não sermos frustrados também. E a gente assim, e daqui tá indo melhor. Então a gente vai se adaptando e vai sonhando junto ali, né? Às vezes a gente coloca uma coisa muito fixa e se fecha pra uma coisa e acaba sofrendo demais. Sofre. E aí você voltou pra correr na Stock Car. Eu voltei, eu vi que meu futuro... Aqueles acontecimentos, né? Na penúltima corrida do ano, o cara que ia ser campeão da categoria sentou do meu lado no avião. E eu conversando com o cara... eu falei, pô, que legal, né? Você vai ser campeão, o que você vai fazer? Ele falou, cara, tô desesperado. Eu vou ser campeão, eu tô há 5 anos correndo na Europa, só que o próximo passo eu preciso do dobro de dinheiro. Caiu uma ficha... Tipo, ele foi colocado lá. Não, caiu uma ficha e falei, tá vendo, cara? É um sonho que às vezes a gente prejudica a família, a gente insiste tanto. E a gente se machuca também, né? A gente se machuca, volta ao Brasil. E não vai chegar lá, não tem como. E meu pai mesmo, por dificuldade, falou, pô, filho, você vai desistir do sonho da Fórmula 1? Eu falei, pai, eu tô começando a trilhar um outro sonho. É um outro sonho. É isso que eu tô falando, é um outro sonho. A vida vai abrindo outros caminhos que a gente pode ser tão feliz ou até mais feliz. Até mais. O meu país, correndo numa categoria que hoje tá desse tamanho, mas já tava crescendo. Tirei o ego da frente, né? Que eu acho que as melhores decisões que a gente toma na vida é sem o ego. E comecei, daí desde 2005. Foi um ano difícil, sabe? E minha carreira foi muito de altos e baixos, porque eu não tinha todo o suporte financeiro. Então eu pegava uma equipe mais barata. E daí eu sofria, daí eu numa equipe um pouco melhor. Daí eu comecei a ganhar. Então, você consegue falar de valores, assim, pra gente ter uma ideia? Porque eu não tenho, você tem? Não tenho a menor. Mas isso é na aberto, base barata você tem que ralar mais. Eu lembro você tem que compensar, não? Quando eu vi que 2005 foi muito ruim. E eu falei, vai acabar. Que foi o ano que você voltou pra cá pra isso. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Consegui um patrocínio maravilhoso, que era Colgate-Palmolive, ia um monte de torcedor, botavam 500 pessoas e eu não conseguia desempenhar porque o carro era muito ruim. Daí eu falei assim, eu preciso mudar de equipe, senão vai acabar minha carreira. Daí me juntei com uma equipe boa, jantamos em São Paulo, eu ia assinar o contrato, naquela época eu lembro direitinho, era R$875 mil. Eu tinha 275 de patrocínio e um Astra no meu nome. Quanto vale o Astra? Quanto vale esse Astra aí? E daí o cara, você tem, é um alemãozão, né, que não tá mais em Stock Car. Ô, Kodair, você tem dinheiro? Eu falei, lógico. Por que você tá tremendo pra assinar um contrato? Pensando aqui, tipo outra proposta maior. Não, eu tenho. Eu tô feliz da vida, por isso que tô tremendo aqui. Assinei, fui atrás de dinheiro, consegui pagar a conta. E daí começou a minha carreira na Stock Car,
passando por várias equipes, muita batalha fora da pista, né? Tem o fora da pista e o dentro. Então, a partir do orçamento, porque eu era um piloto, hoje eu tenho um patrocínio maior, que eu sou mais contratado, mas antes eu comprava o carro, chegava na equipe, quanto custa? Fatiava meu carro igual boi, e saía vendendo. A picanha é mais cara. Saía vendendo para os patrocinadores. Exatamente. Se você quiser que a porta... Eu não entendi. E hoje o orçamento Stock Car para 2 carros, um patrocinador, né? Quero ter uma equipe com 2 carros, com os pilotos, etc., de 13 a 15 milhões de reais por ano. Um Salgado. valor para investir. E aí, nessa sua trajetória de altos e baixos, assim, como que você lidava pessoalmente com isso e profissionalmente? Você pensou assim, não, eu não consigo mais, ou não, eu quero ainda... Pensou em mudar de vida? Como é que é isso? A resiliência na vida de qualquer pessoa, né, seja esportista ou não, é o que faz a gente resistir e continuar nosso sonho. Eu nunca desisti. Eu, tipo assim, passei por muita dificuldade, quase não tive patrocínio vários anos, mas eu falei, eu vou conseguir. De alguma maneira eu vou conseguir, é meu sonho, é o que eu sei fazer. Eu trabalhava muito fora da pista, eu tive sorte também de meu primeiro companheiro de equipe, era um cara que trabalhava muito bem com os patrocinadores. Então você tem que ser bom piloto, mas tem que saber fazer o trabalho fora da pista. Ativação, trabalhos sociais, palestra. E eu comecei a observar o cara, eu falei, pô, esse cara tem o caminho, porque ele não ganhava corrida, não era muito simpático. Mas ele tinha as conexões. Mas ele tinha os patrocínios. Então, quando eu via que ele recebia lá os patrocinadores, eu ficava só olhando, contratei a mesma empresa que trabalhava para ele. Falei, eu tenho que me estruturar profissionalmente como piloto e piloto fora da pista. Exato. E daí isso me ajudou bastante também, porque você vai aumentando conexão com a empresa, você vai conhecendo todos os setores, você faz o B2B com outras empresas que você conhece. É muito mais do que a marca no carro, né? A marca do carro vende, mas não é o que paga a conta. É o boca a boca, né? O olho no olho ativação, ali. o marketing de relacionamento, trazer os clientes. Trazer os clientes, E visitar vai os lá clientes e- deles, faça uma palestra motivacional. A gente tem que se envolver. E isso segurou muito minha carreira quando eu estava em equipes menores. Porque é isso que pagava a conta. Porque a diferença de equipe também é muito grande. Hoje a Stock Car está muito maior, é muito mais profissional, as equipes estão se preparando mais. Mas para ganhar, andar na frente, você tem que estar numa equipe forte. Entendi. A Stock Car, por exemplo, assim, agora ela de uns tempos pra cá, ela se fortaleceu bastante. Ela vem crescendo todo ano. Eu acho que uma grande virada de chave foi na pandemia. Pandemia, quando entrou aquilo ali, a gente tinha verba de marketing. A primeira verba cortada de qualquer empresa é Marketing. isso. Claro. Todo mundo receoso, pô, o que vai acontecer, o que não vai. Só que ela vinha de uns anos já se fortalecendo, mas não ia poder ter marketing de relacionamento, não podia levar os clientes, as corridas não podia ter visita. Então a gente ficou todo mundo muito apreensivo, só que existiu a categoria, os patrocinadores não saíram, e quando foi passando a pandemia, o que aconteceu com todo mundo, né, pós-pandemia? Quero sair. Não, cara, como é importante a gente estar ativando com nossos clientes, ter a nossa proximidade, conseguir trazer para um evento de emoção esportivo. Então, fortaleceu o Stock Car. Porque daí, quando voltou, os clientes queriam mais, voltou com tudo, e ali eu acho que ficou ainda mais forte. Passando pela pandemia, o esporte se fortaleceu. Poderia ter morrido lá. Sim. E daí veio crescendo, daí entrou uma nova gestão, foi vendida para o pai do Bortoleto, que está na Fórmula 1. Ele que pegou a categoria e falou, vamos fazer uma categoria maior. Veio o Giulianelli, que você conhece. E daí a categoria vem crescendo, crescendo, crescendo. E chegou no ápice nesse ano, com a transformação dos carros para um carro mais rápido, com um carro turbo, SUV, né? Que é uma novidade. Bonito, né? É uma legal, novidade, né? né? E conectividade, que fez a Fórmula 1 crescer nesses últimos anos. Então, é a conectividade. Nossa categoria, quem quiser assistir, vai conseguir entrar no meu carro se quiser ver a largada do meu carro. Que demais. Vai ouvir meu rádio, vai ver como eu guio. Então, o mundo veio, né, para essa conectividade há alguns anos. A Fórmula 1 ganhou muito público com isso. E a Stock Porque Car- acaba aproximando o público. Porque a Muito. gente tem muita curiosidade de saber como é que é. Como é que Exatamente. estar junto, como é que tá ali dentro. Você vai poder entrar no meu carro. Mas fala, como é que é pra você? Qual é essa sensação? E você tava falando também de temperatura, das coisas que você precisa lidar. Porque numa corrida não é só acelerar e ir com tudo. É uma categoria hoje considerada uma das mais competitivas. Então, os pilotos são 30 pilotos, 31. Muito fortes, muito fortes. Então, você tem que estar do seu melhor psicológico sempre. Só nomes grandes. Eu trabalho muito a parte mental. E uma questão do nosso carro é o calor. É um carro fechado, com motor perto da gente, que chega a 60 graus, 55, é uma sauna. Nossa. Alguns treinos eu faço até em sauna para conseguir ter
essa capacidade, mas é um carro que é muito quente e é muito equiparado. Os carros são iguais, motores iguais. Então, ou você está no seu limite extremo sempre, concentrado, conseguindo tirar tudo do carro, uma boa comunicação com a equipe, ou você não vai performar. Na Fórmula 1, querendo ou não, lógico que você tem que se preparar. Mas se você não está muito bem, seu carro é melhor, você vai ficar na frente das outras equipes. Tem uma vantagem. Na Stock Car, ou você está bem... Porque os carros são todos... Tem a preparação de cada equipe, os detalhes e tal, mas o motor é tudo igual. A base é a mesma. A base é a mesma, os carros são os mesmos. Muda a bolha, né, das montadoras. Você tá bem ou você tá lá atrás. E é muito... E são 30 carros, é muito próximo. Então, 3 décimos de segundo, que é isso aqui, você pode sair de terceiro segundo para 15º. Então, se você não tá... E largou lá atrás, esquece. Então, a gente tem que estar muito focado na classificação, fazer uma classificação muito bem, porque se você não der seu máximo, você... Ah, não, pô, vou largar em quinto. Não, é 23º, acabou o final de semana. Muito mais acidente atrás, os caras vêm querer recuperar tudo. Se você tá na frente e perde umas posições, você consegue recuperar, mas vir de trás é muito difícil. Porque tem muita gente boa atrás também querendo recuperar. Então tem mais risco. Mais risco, é. Tem muito mais risco. Você pode até estar num bom rendimento, mas você não vai passar 20 carros, entendeu? E daí é esse jogo de xadrez, porque os 12 primeiros da classificação, na corrida de sábado inverte. Então você fez 12º. É grid invertido? Na primeira corrida. Você fez primeiro, você vai largar em 12º. Daí no domingo você larga na sua posição. Então isso também tem uma movimentação. Entendi. Daí tem também o peso, né? O handicap, quando você está em primeiro no campeonato, você carrega 30, até o quinto que carrega 5, para também equilibrar, para não deixar um cara que está melhor que o resto, leve igual. Mas isso é legal, né? Você tem um equilíbrio. Tenta dar uma equiparada, assim, tipo, pro líder do campeonato, para todo mundo. Pro líder do campeonato, ele deve detestar. Ele deve detestar isso, mas é um jogo, né? Porque ele tem que saber que ele não vai estar bem com 30 quilos, mas se ele chegar em quinto, sexto, sétimo, ele tá pontuando para se manter lá. Exato. E também tem uma interação com o público, não tem? Às vezes de push, não sei o quê. Não sei o quê, foi ótimo. A votação do fan push, que os fãs votam no piloto predileto, e daí tem um fan push, não sei se você sabe, é um botão de potência extra. A gente já tem esses botões, todo mundo tem igual, de acordo com a corrida, vamos dizer, tem 15, e os 6 mais votados ganham também uma proporção, lá ganha 2, 3 pushes a mais, que faz uma diferença. Pra usar, faz uma diferença. Faz, porque é um botão que entra 80 cavalos de potência. Nossa. E essa votação é durante a prova? Não, ela é antes, durante a semana. Ah, então você já sabe na prova. Não, ela encerra a votação, você só fica sabendo na hora que você tá no grid. Você tá no grid, vem você tem! Pum. Vem o cara com as plaquinhas que cola, né? Eu fico olhando, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, ajuda nós! Porque é uma potência extra, você vai ter 3 botões a mais e é uma vantagem. E me diz uma coisa, tem alguma corrida que foi inesquecível pra você, assim? Minha primeira vitória, porque a pessoa que me ajudou a conseguir, quando eu voltei pro Brasil, os patrocínios, que era um vizinho nosso, o pai da minha primeira namorada, eu voltei pro Brasil, não tinha como continuar, e eu falei, cara, preciso de ajuda. Ele era um grande empresário, distribuidor de Colgate, de Palmolive, de alimentício também. Ele me pegou pelo braço e falou, eu vou te ajudar. Ele que arrumou os patrocínios. E na minha primeira vitória, ele estava com câncer no hospital, já em estado terminal. E eu consegui ganhar a corrida uma semana antes de ele passar desse plano pro próximo. Então foi um momento muito especial, assim, que eu ganhei. E ele foi o cara que me ajudou a conseguir entrar na Stock Car. E eu consegui falar para ele, ganhei, tamo junto. E daí foi um alívio, assim, essa é a minha primeira vitória em Brasília, em 2009, foi bem especial. Caramba. E a sua família, assim, o seu pai, como durante... Fica todo mundo com o coração na mão? Eles ficam, né? Mas eles sempre me apoiaram. Tipo, minha mãe não vai muito na corrida, budista lá, fica na televisão, né? Rezando lá. Ai, filho, quando vai mal na corrida, ela me liga, mas tá tudo certo, você tá com saúde, bola. Ela é meu equilíbrio, minha mãe é... E meu pai é a paixão. Mas eles sempre me apoiaram em tudo, sempre. Quando ganha, me bota o pé no chão. Quando perde, me liga pra saber como eu tô. Então, minha família foi essencial para mim. E o apelido? Japonês voador? Então, isso foi uma brincadeira no meu 2º ano. E assim, minha mãe, ela é descendente de japoneses e meu pai é libanês, né? Libanesão, turco. Pô, que negócio é esse que o narrador tá te chamava? Te chamando de... Era o Reginaldo Leme. Um dia eu ganhei essa corrida, o japonês voador voltou. E meu pai, que negócio de japonês voador? Tá doido? Eu falei, pai, pô, ela é bacana, isso pega. É bom pra mim, é legal. Tem muita descendência no Brasil, as pessoas se aproximam da gente.
E fica, né? E ficou. Daí, por causa de um narrador, que foi o Reginaldo, na época, o Reginaldo Leme, e ficou até hoje, né? As pessoas olham pra mim às vezes e falam, mas você é japonês? Eu falo, tem um pouquinho. Daí, se você olhar aqui, ó, Sou japonês-libanês. Daí meu pai encheu tanto o saco que o Sérgio Maurício falava, o nipo-libanês voador. Nipo-libanês voador. Eu falei, pai, ficou muito longo essa história. Não, você que vai pegar, volta pro japonês. Que é mais fácil. Aí confundiu o pessoal. Pois é. E treinar, como é que vocês fazem os treinos? Porque não pode pegar o carro antes, não é? Isso é por contenção de custos, né? Muitas categorias, inclusive Fórmula 1. Sim. Não existe treino. Eu tenho uma sorte de fazer uma segunda categoria sempre. Por isso que eu cheguei em 630 e poucas corridas, porque eu sempre disputei mais de uma categoria. Isso ajuda, mas fora da pode. Outras categorias você pode. Você não pode treinar com o carro da Stock Car. Tá. Você pode correr de outras categorias. Entendi. E isso é uma grande dificuldade para todos os pilotos, mas fora da pista a gente também tem que nos preparar. E hoje em dia, eu 43 anos... A sua preparação, eu digo, de você atleta, física, sua. Mais fora da pista. Meu filho mais novo agora correndo de kart, então eu tô aproveitando para treinar. Ele tá treinando com 10 anos. E daí, como eu vou lá acompanhar ele, eu pego o kart também, é um ótimo treinamento. E a parte física também, de acordo com o meu corpo, eu vou vendo o que é mais necessário, mas eu tenho que treinar toda semana. Mas tem treinamentos específicos, eu sei que você faz. Faço os treinamentos específicos, de reflexo, de cognição. E eu cuido muito hoje da parte espiritual. Né? Então, um yoga, um pilates, meditação, isso vem me ajudando muito, que antigamente a gente não fazia, porque é um esporte de extrema concentração full time. Qualquer coisinha... Qualquer milésimo. Então, o espiritual, o mental, faz mais diferença às vezes do que o físico, né? Então, ficar só no físico, eu migrei um pouco para trabalhar... a cabeça, né? E aí a gente tá lá, 55 graus dentro do carro, aquela pressão. Acelera, não sei quantas velocidades. Se você não tá bem de cabeça, de concentração, você erra, você bate no outro. Você não resiste uma corrida inteira sem cometer nenhum erro. Porque a Stock Car é uma corrida inteira, se cometer um erro, você acabou. Então, você não pode cometer nenhum erro durante os treinos, classificação. Então, hoje eu estou me balizando bastante para fortalecer a mente mais que o físico. Mas o físico também eu cuido bastante. Eu fui companheiro do Rubinho Barrichello 4 anos, né? Uhum. E eu falei, eu preciso aprender com esse cara. Né? Ele tem 10 anos a mais que eu. Tá aí. Ele tá aí com 10 anos a mais que eu. Virou um norte para mim, porque eu amo isso aqui e eu quero estender minha carreira. Claro. E ele com 10 anos a mais, com aquela paixão. Tem mais experiência. E com aquela paixão. Eu falei, enquanto eu tiver esse fogo que esse cara tem, dá para ser rápido. Ele foi campeão ano retrasado, com 50 anos. Eu falei, eu vou agora me lapidar da melhor forma possível. Então, eu tô com 43, tem a molecada de 18, 19, 20. Mas tem uma longevidade, né? A Stock Car tem, mas a idade, ela traz muita coisa positiva, né? Que é a experiência, que conta muito. Mas a gente tem que treinar o dobro que os mais moleques, né? Então... É o corpo, é reflexo. É o corpo, isso. Então, eu tô treinando, eu tô usando a parte boa da experiência e tentando suprir a outra parte com mais treinamento, com treino, mais foco. Com o que você pode fazer. Com isso. E eu imagino que eu tô, depois de muita coisa que eu passei na minha carreira, os 2 anos, os últimos foram muito difíceis, a gente vai se lapidando na dificuldade. Eu acho que hoje eu me encontro no melhor da minha carreira, 43. E um foco que eu tenho, eu descobri que eu era o 4º brasileiro com o maior número de corridas, há uns 2 anos atrás, quando eu entrei num site chamado Driver Database. Daí tem 3 caras... Você não tinha registro, você não sabia disso. Eu sabia que eu tinha muita corrida, mas você entra lá, você vê todos os rankings, número de vitórias, etc. Eu falei, cara, eu sou o 4º brasileiro e os 3 estão comigo na Stock Car. Então, um grande foco que é ser campeão, etc. Mas e se eu conseguir ser o piloto com o maior número de corridas na história do brasileiro? Olha que demais! E esse é meu foco. Só que o primeiro é o Rubinho, ele tem 100 corridas a mais que eu, quer dizer, ele tem que parar... Mas ele tem 10 anos a mais que você também. Ele tem que parar uns 4 anos antes, mas ele não para. O cara não para. Eu não sei que... ele é um ET, né? O Rubinho é um ET, ele tem um apetite. E esse ano ele vai correr mais que eu, porque lá fora vai coincidir 3 corridas que Stock Car. Então, eu deixar de correr 3 lá. E ele tá fazendo 2 que não coincidem. Entendi. Então, esse ano ele vai abrir umas 4 corridas. Mas eu pego ele. Você vai pegar ele, poxa vida. E é um grande desafio, né? Porque... para trabalhar longevidade, eu tenho que trabalhar muito o meu mental, meu físico. Então, virou também um norte, assim, um objetivo da minha carreira. Conseguir estar sempre muito bem para prolongar minha carreira. É muito diferente correr lá fora do que correr aqui? Não é. Não é. As pistas A outra categoria que você
que você vai é qual? Desculpa. Chama GT World Challenge. São carros de turismo, daí são carros diferentes. É isso que eu ia falar. Qual é a diferença? São os carros de rua dos sonhos. Então, Lamborghini, Porsche, Ferrari. É uma competição muito bacana. Você falou que você corre de Ferrari. Esse ano a gente está correndo de Ferrari, o ano passado também. Mas já corri de Lamborghini, já corri de McLaren. É um prazer. E é muito diferente, né? O carro, tudo. Então, sensação de dirigir. Mas não é. Hoje o carro do Stock Car está muito rápido. Está quase tão rápido igual aquele. Mas tem mais tecnologia, etc. Mas a Stock Car é o grande desafio. É a categoria que eu estou há 20 anos, que estão os melhores do Brasil, até do mundo, quando vem piloto gringo aqui. E é meu foco. Mas fora, eu corro em parceria, que a gente divide o carro. A gente troca de piloto no meio da corrida. Com um patrocinador que está 18 anos comigo. Então, é uma jornada bacana, entendeu? Então, o cara me apoia, ele está junto. É uma grande empresa e eu tenho que evoluí-lo como piloto. Ele é um mega empresário e a gente está 18 anos correndo junto. E ele veio evoluindo. Em 2020, a gente foi campeão europeu lá na GT Open, que é essa mesma categoria na Europa, que agora a gente está correndo nos Estados Unidos, e que acaba sendo uma troca muito bacana, né? Porque eu me sinto realizado de conseguir dar a experiência que eu tenho pro cara, puxar ele, porque ele começou a correr tarde, então ele não é profissional de carro de corrida. Mas eu puxo, eu sei onde eu posso puxar. E ver ele se desenvolvendo e a gente ganhando corrida e sendo campeão, pô, é uma retribuição muito bacana. Pra ele, pô, imagina. Poxa, imagina. Da alegria. Empresário, pô, tô trabalhando igual louco, na reunião, não sei o quê, pega o avião, vamos pra lá. Um final de semana de corrida, às vezes dá tudo errado. Você vai, viaja pra Europa, viaja para os Estados Unidos, bate na largada, tem que voltar. É um esporte que se a gente não sabe se reerguer depois que cai... Você falou, cabeça. É cabeça o tempo todo, é muito frustrante o automobilismo. Você tá lá no seu melhor final de semana, fura um pneu. Você não tem controle sobre certas coisas. Você não bateu, ele não bateu atrás de você. Sobre o maquinário, você não tem como fazer. O carro quebra na última volta. Uma falha mecânica não é... E eu lembro que minha mãe, no começo, ela falava... Não sei se vai ser piloto, mas esse esporte, quando ela vê, vai te ensinar, vai servir. Você tá sob pressão o tempo todo. Ou você tá seguindo alguém, ou tem alguém te seguindo. E a vida é isso, né? Então, se eu não fosse piloto, aqueles anos que estava no kart já ia ser válido para minha vida como empresário, como uma vida no geral. Pra saber e daí ela me apoiou mais por isso, porque ela não gostava muito da ideia no começo. Mas depois ela foi apoiando e falou, vai, filho, quando você conseguir aí... Voa aí. Voa aí. Agora arruma seus patrocínios também, porque não dá mais. Dá os seus pulos, seus voos. Mas é isso, assim, o importante é ser feliz. E o seu filho, agora você falou, ele teve vontade? Você incentivou? Como é que é pra você ver o seu filho correndo de kart? É difícil, hein? É difícil. Agora eu sei que os pais passam. O coração que fica na mão. Nossa senhora, dei 2 filhos ainda. O mais velho começou tal, mas foi pro futebol. Não gostou? Foi pro futebol. O mais novinho, sangue no ele olho. Joga futebol. Ele gosta de esportes em geral. Tá namorando já, com 14 anos. Hoje o hobby dele é ficar com a namorada. Ah, bonitinho também. Mas ele faz os esportes e tal, mas chegou um momento que ele pegou o kart mais forte e falou, putz, pai... Um pequeno... E você respeitou isso. Lógico, filho, tamo junto. Não é, acabou. E o mais novinho falou, eu quero, com 10 anos, 9 anos. Daí andou no kart fraquinho, falou, pai, esse kart tá muito fraquinho. Sentou com esse aqui. Esse tá fraquinho pra mim. Sentou no 2 tempos, que o mais velho assustou. E com 14, ele sentou com 10. E pirou. E, cara, daí ele já saiu nervoso. Pô, o moleque tinha 3 treinos de kart, com kart que pega 100 por hora. Nem via direito. Meu coração bateu num primeiro dia, deu uma porrada. Cansou, o braço ficou roxo, não aguentava. Eu falei, putz, agora, pai, eu quero treinar 2 vezes por semana, porque eu quero aguentar. Então, é o que tá acontecendo. A dificuldade que você vira a chave, do jeito que você encara as coisas. Tende a ser o... Ele tá querendo, eu tô só treinando com ele. A princípio, o kart é muito forte, mas tô treinando. Depois da manhã a gente vai treinar lá em Interlagos, 1 vez por semana, pra ver o que vai dar. Mas eu tô apoiando, eu apoio. Você quer? Você vai se dedicar? Você vai bem na escola? Tá, pai, quero ir nas corridas com você. Ele tá se interessando muito, assim. Ele foi numa corrida na Itália, que eu ganhei. Foi maravilhosa. Outra corrida maravilhosa. A última do ano passado foi em Monza, que a gente venceu, 500 km de Monza, com a equipe italiana. E ele tava lá. Nossa, deve ser muito especial pra você. Foi pra mim, pra ele. Ele vem nas corridas aqui. Ele quer ir em todas as corridas agora. Então, ele virou meu parceirinho. Eu vou apoiar e vamos ver como vai ser o esforço dele, né? Porque ele tem que se esforçar. O mesmo acordo da minha mãe. Filho, escola. Que deu certo. Escola, então, pronto. Tá faltando, não pode faltar. Tá bom, pai, tá bom. Ele já me liga. Porque o mais novo mora com a mãe, que corre. Então, é quando ele vem pra ficar comigo, a gente fica, faz nosso programa, do outro dia de manhãzinha, kart. Fica moído, tadinho. Ele sai que ele não consegue nem respirar. E vai pra escola depois. Tem que ir pra escola depois. Passa o que na sua cabeça antes de uma largada?
É muita coisa, mas 600 e poucas largadas acaba ajudando. Mas é o momento que a gente tem que ativar nosso parasimpático, né? O simpático é aquela agitação que todo piloto tem. A euforia ali e tal. Euforia, e é o momento que eu respiro. Hoje eu pratico bastante meditação. Por isso. E eu faço uma respiração que é o momento de você ver tudo slow motion. Porque quando tiver que estar atento, você não vai estar over, né? Então, eu sempre me retiro 10 minutos da largada, fico na minha sala, faço minha respiração, abaixa aquele nível de ansiedade, entro no carro e você está mais atento, né? Quando você está num ritmo mais baixo. Se você está ansioso, putz, olha quem está largando do meu lado, ou não sei o quê, tende a não dar certo. O coração ruim acelera? A gente chega a 180 batimentos cardíacos dentro do carro. As pessoas não sabem, né? Falam, pô, ele tá sentado, mas é muito esforço, não é só emocional. É esforço, a gente freia, a gente coloca 1000 PSIs, é uma porrada. É um leg press, cada freada pesado. E você tem que segurar no banco, é muito quente, você tem que controlar o carro. Então, assim, média é de 160, 165 batimentos durante a corrida. Já passou algum perrengue muito grande, assim, durante uma corrida? Vários. Então, mas algum... imagino que sim, mas algum... Nossa, esse foi difícil aqui. Uma corrida de circuito de rua. Circuito de rua entra menos ventilação ainda. Ribeirão Preto. Começou a vazar uma fumaça dentro do meu carro. Eu tava bem na corrida, mas começou meio que 60 graus, apagar... Eu falo, pô, não posso desistir. Fui até o final, meio até irresponsável. Pois é. Quando eu fui sair do carro, que baixou, adrenalina, foi dar uma apagada de uns 2 minutinhos, assim, por causa do calor. Imagina isso. Esse foi um perrengue, porque eu lembro que eu tava brigando em um circuito de rua. Eu falei, cara, eu respirava. E eu não ia apagar no carro, né? Porque a adrenalina te mantém. Te mantém. Né? Mas quando baixou a adrenalina, pô, demorei 2 horas para me recuperar. Também você tem um projeto social muito bacana, né? Assim, você falou, você dá palestras e faz projetos, trabalhos sociais. Sim. Com câncer. Conta um pouco desse seu lado também. Isso é um projeto muito bacana com a empresa que está comigo há 18 anos, que é a Blau Farmacêutica. Ele tem muito medicamento, investe muito em medicamento oncológico. E, pô, a gente tem um alcance muito grande. A gente é esportista, a gente vende sonho, a gente vende trajetória. A gente começou... sempre em todas as corridas, a gente chega um dia antes e visita um parceiro da Blau, que ele fornece medicamento, normalmente hospital com crianças que estão em estados ruins, né, de saúde, de câncer e tal. A gente vai, coloca o macacão, chega lá, a gente tem que passar uma alegria para as crianças, né? A gente tem que mudar o dia deles. E não são só eles que sofrem, as famílias sofrem demais. Todo o entorno, né? Então, toda a corrida, agora, esse final de semana, a gente foi na praia aqui de Cotia, você vê aquelas que não é câncer, mas as pessoas que têm algum trauma, algum desvio cerebral. E você percebe que você faz uma diferença. Tipo, nossa, os pilotos vieram visitar a gente. E uma mãe, na última corrida no passado, eu lembro que chegou pra gente e falou... obrigado por vocês distraírem as nossas dores. Foi muito forte isso, que é a dor da família e da criança. E as crianças ficam lá, daí torce, daí ganha bonete, leva carrinho. E isso, no começo, na primeira vez, foi muito difícil, porque eu tenho 2 filhos. Você chega lá, vê uma mãe com câncer. Na primeira visita, era a mãe com câncer e 2 filhos com câncer. Como que você vai entender o negócio desse? Véspera de corrida, tudo. Chega a sua cabeça, às vezes chega na prova, aí você falou, lembra, tenho 2 filhos, pá, você começa, né? Mas serve até pra gente dar valor ao que a gente tem. Né? Nossa saúde, nossos filhos. Então, eu levei meu filho, inclusive, nas corridas para ele ver essa realidade. Ele foi lá e, pô, a gente tem que se deparar com a realidade mundial de saúde, das crianças. Como que a gente tem que dar valor a tudo que a gente tem. Exatamente, dar valor ao que a gente tem. Porque, às vezes, o mundo tá tão rápido que a gente não para ver o quão privilégio nós temos. Porque às vezes as coisas não são perfeitas, não são como a gente gostaria que fossem. Mas, assim, isso é tão pequeno. De acordar saudável. Exato, exatamente isso. É quando você olha e dá de cara com aquilo, você fala, meu Deus... Como crianças ainda, você vê lá a criancinha, algumas que já não desenganadas, estão lá esperando. Mas a importância de você ir lá, você muda. É um momento de... aquele momento que ela sai daquela realidade dela e vive uma outra realidade. É uma troca, né? Muda as 2 vidas, deles e a nossa. Porque você vê ali a criança tomando medicação com dor, com o braço roxo, carequinha e feliz. Agradecendo a nossa presença lá, tipo legal. Assim, pô, o que eu tô reclamando da vida? De alguma coisa, sabe? É um negócio muito forte, assim, é muito... E, de alguma forma, pô, a gente vive de um esporte de elite que tem alcance. A gente tem que fazer isso,
né? Uma coisa é uma troca. A gente tem que conseguir impactar outras vidas de alguma forma. E também com alguma fala de trajetória, né? A gente recebe, tem também muitas crianças carentes. E as perguntas delas tio, como que você conseguiu realizar seu sonho? E o que eu coloco para eles é o seguinte, lógico que tem mais dificuldades, mas vocês também têm mais garra do que pessoas que nascem em berço de ouro. Sim. Se vocês fizerem os pilares da vida, não desistir dos seus sonhos, respeitar as pessoas, sempre estar muito focado, vocês vão conseguir, vocês vão escolher uma carreira e vocês vão conseguir. E daí eles, de alguma forma, impacta, porque é uma pessoa que está vivendo o seu sonho, que sou eu falando para eles. E daí eu vejo é possível. que é possível, que vai conseguir, mas tem que acreditar, né? Tem que acreditar, porque eles ficam, né? Você vê que tem uma fala de, pô, mas eu não tenho condição. Então a gente tem que desmistificar isso de alguma forma e aproximar. Você dá um abraço a uma criança dessa, ela fala, nossa, eu tenho um contato com um esportista que eu vejo na televisão. Eu vejo que, sabe, que traz um brilho no olhar, recebo mensagem depois por redes sociais. No ano seguinte que a gente volta, tá a criança lá lembrando do que eu tinha falado no ano anterior. Pô, isso é muito bacana. Isso enobrece muito nossa carreira, assim, como esportista. Porque nem sempre o caminho mais fácil vai te levar para onde você quer. Então, essa persistência... Sim. Né, essa resiliência de falar, não, eu quero isso, então eu vou atrás, eu posso conseguir. Se ele conseguiu, eu também posso. É isso, exatamente isso. Você acaba motivando e sendo espelho para muita gente, inspiração para muita gente. Exatamente. E 2025? Como está a Stock Car hoje? Você falou que está no seu melhor momento. Como é que é isso para você? O que você projeta? Você sabe que hoje, coincidentemente, você me chamou para vir para cá, foi um dos Aliás, muito obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Mas eu tô, assim, até com uma cara meio cansada, porque eu passei 2 anos muito difíceis no Brasil, na Stock Car. Com uma equipe que eu não adaptei. E é uma pressão psicológica muito grande, né? Pô, vai no final de semana, não performa, vai, bate, quebra. E eu acreditei que isso era um processo que eu tinha que passar, ao invés de deixar me abalar a cabeça. Porque o piloto, quando perde a confiança, acabou. Fala, não, tá me testando, o universo tá me testando, que é assim, né? A gente, pra passar no próximo nível, a gente tem que ser testado. Só que demorou. Foi 1 ano, foram 2 anos. Mas a gente às vezes não entende o tempo, né? Não entende o tempo, mas depois, quando você volta, você entende tudo, por que aconteceu e como que aconteceu. Me movimentou para eu ir atrás de uma equipe que eu já tinha tentado há 5 anos atrás, não deu certo. Porque ainda que os carros sejam equivalentes, a equipe faz muita diferença. Faz diferença, porque primeiro que eu acredito muito na parte humana. Na troca, na conexão com as pessoas. Na conexão energética, não só na competência. Né? Então, pô, eu tenho admiração pro chefe da equipe, eu vejo os mecânicos admirando, e eles tem uma sinergia. É uma família, que tá com você. É uma família. Estão lutando por você. E é um cara que eu sempre admirei, esse cara. Eu tentei tirar ele de uma equipe, que ele era da melhor equipe, que era do Meinha. Ele foi cria do Meinha. Tá. E eu não consegui tirar ele na época, mas eu provoquei ele para sair da equipe e ter uma equipe dele. E dele falou, pô, desculpa, Alan, você ficou 3 meses tentando comigo, peço desculpa, mas eu não tô no momento. Eu falei, a gente vai voltar a conversar. Foi uma primeira conversa, mas vai existir uma segunda. 5 anos depois, 1 ano depois dessa conversa, ele abriu a equipe dele, sentar com a gente. E 5 anos depois, eu liguei pra ele, lembra de 5 anos atrás? E aí? Vamos voltar a conversar? Pô, o cara pegou o telefone, sentou na minha frente, na minha casa. Eu falei, putz, eu tenho que ir pra essa equipe. Eu senti. Só que ainda era uma incógnita. E esse final de semana foi onde concretizou. Me conectei com o carro de novo, estive entre os primeiros em todos os treinos. Eu tirei um armário das minhas costas. Eu tô até mais confiante pro resto da temporada agora. Então, o que a gente tá falando, nessa temporada o carro mudou um pouco, não é? Completamente. Uma nova Stock Car. Como eu disse anteriormente, a categoria está indo para um patamar das maiores do mundo. E é tudo novo para todo mundo. Então, eu estar entrando numa equipe nova não ia ter tanta perda, porque é novo para todo mundo. E essas equipes que têm muita gana, muita técnica, etc., pode sair um pouco na frente num projeto totalmente novo. E foi o que eu acreditei e foi o que aconteceu. A gente foi, basicamente, a segunda equipe mais rápida, assim, né? Eu estava em terceiro na corrida, perdendo para a equipe que ele nasceu, que ele trabalhou 25 anos, e que a gente vai pegar, que é a equipe que tem mais títulos. Mas eu me vi na corrida atrás desses 2 amarelinhos, que era tudo que eu sonhava, tá voltando tá forte. Vivendo de novo. Voltando, eu vou pegar. Já falei, acabou a corrida, eu falei, a gente vai buscar esses caras, a gente vai ganhar a corrida esse ano. Me trouxe um ânimo a mais, assim. Eu entendi, depois de domingo, o quão importante foram os 2 anos anteriores, porque me deu uma força. Quando você paga um preço, quando e pra você valorar volta o que você tá vivendo agora. Deu aquele push.
Deu um push. Agora vai. Deu um push, tipo, eu tô com outro ânimo. Não vejo a hora de chegar à próxima corrida, outro ânimo. E como foi importante. Pô, será que eu errei por ter ido na outra equipe? Não. Foi necessário ter passado aquilo para chegar nessa. É só a gente ir absorvendo, entendendo, né, os passos e sabendo que o universo vai te testar, vai te bater para você chegar onde você tem que chegar. São quantas corridas no ano? São 12 finais de semana duplos, né? Então são 24. Essa foi só uma corrida só. E a última foi a final primeira do ano. Porque tinha alguns Isso problemas no ajusta. carro ainda. E a última também vai ser só uma. Então são 22 corridas no ano. Vamos fazer um bate-bola? Aqui não é bate-bola, a gente vai acelerar com Um você. push, um É push. um push. Então você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. E vamos lá. Um esporte. Automobilismo. Uma conquista. Viver do automobilismo. Uma frustração. Uma frustração. Não lembro, não vem nada na minha cabeça com frustração, porque Você superou. talvez foi uma frustração que me levou para algum lugar. Um momento inesquecível. Virar pai. A sua competição preferida, a sua prova preferida, o lugar preferido de correr? Eu gosto de correr no Brasil, Interlagos. E um day off pra você, como é que é? Meus filhos. Filhos e amigos, conexões. Filhos, amigos e pais, quando eu tenho o meu tempo, eu gosto de me conectar com quem eu amo, que me traz energia, que é uma relação verdadeira. Os old school boys, eu tenho meus amigos da escola. E com meus 2 filhos eu me dou muito bem. Então eu pego eles, às vezes vou pra praia e ficamos nós 3 lá, onde eu recarrego minhas energias. Você gostaria de correr com alguém? Correr com alguém. Eu fui muito sortudo nisso, né? Eu corri já com muitas pessoas fortes, mas logicamente, quando eu comecei minha carreira no kart, o Senna morreu. Eu não tive contato com ele, não consegui dividir uma pista com ele. Algumas pessoas que correm comigo já conseguiram, mas é um negócio meio distante, mas muito próximo. Mas o Senna era um cara que eu queria ter tido algum contato e dividido uma pista, nem se fosse no kart. Com o Schumacher eu já dividi, que foi um grande prazer quando tinha uma corrida de kart no Brasil, que o Massa fazia, né, o Desafio das Estrelas. Bati porta lado a lado com o Schumacher. Que demais! Tem uma foto maravilhosa, ele me passando, depois passando ele. Foi um prazer, porque ele, pra mim, tem o Max, tem o Hamilton, mas o Schumacher, o que ele fez na trajetória, como ele remontou a Ferrari, ele é um grande ídolo pra mim também. Alguma superstição, alguma mania antes da prova? Não tenho, acho que isso atrapalha. É você por você. Eu comigo me conectar. Minha superstição é me sentir equilibrado antes do desafio. Um ídolo é o Schumacher, então? Senna, primeiro. O Senna. E o Alan Kodair no esporte? O Alan Kodair no esporte, que pergunta, hein? Eu sou um buscador do meu sonho. Tenho um sonho de viver do esporte minha vida inteira e eu estou conseguindo fazer isso. Então, meu foco, todo mundo fala, qual que é o seu sonho? Ser campeão? Eu vivo o meu sonho, que é conseguir fazer o que eu amo como profissão. É aproveitar a trajetória, né? Às vezes a gente coloca só um objetivo ali longe e não aproveita o caminho da vida. E a vida está acontecendo. A felicidade está na jornada, né? Não no fim. Exatamente isso. É isso aí. E uma mensagem para as pessoas que te olham e falam, porque muita gente queria estar no seu lugar, né? Então, assim, às vezes um incentivo, uma palavra que conforta. Nunca desistir dos seus sonhos. Isso resume muita coisa, parece um pouco clichê, mas poucas pessoas sabem o que a gente passa, né? Quando a gente tá na televisão, lá no pódio. Então. Mas é muito sofrimento por trás. Mas o que me fez estar aqui hoje é nunca desistir, nunca jogar a toalha. Quando você não desiste, você acha um caminho para chegar. Muito, muito, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite. Obrigado a vocês. Torceremos Obrigado, demais, papo não é, maravilhoso. Nando? Daqui pra frente, torcida geral. Temos mais Poxa. 2 torcedores, vou precisar, hein? Tamo Pode Volta- deixar. A gente volta vai no fone, voltar Espero receber vocês numa corrida quando estiver aqui. Com pra certeza. A gente certeza. colocar em prática tudo que a gente conversou. Você sentir o cheiro da gasolina, o barulho do motor, a disputa. A quanto que vai? Uns 270 km. Oh, meu Deus, bom demais. Vou te levar para dar uma volta rápida, tá do lado. Vamos. Interlagos é diferente mesmo? A Interlagos, ela tem uma energia, tem muita história, né? Interlagos, quando você entra, você sente A uma atmosfera ali. É um templo, né? É foda. É muito Ali é legal. Interlagos dá... Pô, já fui lá, sei lá, 200 vezes na minha vida. Quando eu entro... Toda vez. Eu sinto um negócio forte. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Obrigado, Beijo, Alan. gente. Obrigado, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.